Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou da agência Color Art e hoje vou explicar sobre dadaísmo. O dadaísmo, ele foi uma vanguarda artística ocorrida em 1916 em Zurique, na Suíça. Os artistas e agitadores culturais Hugo Ball, Amy Hennings, Marcel Jaco, Richard Rosenberg, Tristan Tzara, Sophie Taubert e Jean Arp fundaram o Cabaret Voltaire, que é um espaço que foi feito com o intuito de ser um lugar para manifestações políticas e artísticas. É um movimento que depois se espalhou na Alemanha, França e Estados Unidos. Que até do lado temos uma colagem dos elementos do dadaísmo, para vocês verificarem sobre como que foi imposta. O nome dadaísmo provinha de dada, que significa cavalo de pau, em francês, ou seja, não havia sentido. Da mesma forma, entendia-se que diante da irracionalidade da guerra, a arte perdera seu sentido. Não havia preocupação com a estética e sim com a ideia. Ou seja, a ideia de passar a arte era mais importante porque, assim, a guerra não tinha um contexto entre si que era considerado irracional. Então a arte ela poderia demonstrar uma racionalidade, porém era mais preocupado demonstrar uma estética para que as pessoas encontrassem o próprio sentido. O intuito desse movimento literário era de se expressar as decepções em relação à incapacidade das ciências, da religião e da filosofia, que não foram eficazes para a catástrofe da Europa, um protesto. Então tratava-se de uma negação cultural. Defendia um absurdo, a incoerência e o caos. Logo seu estilo era o choque art, uma arte para chocar as pessoas e demonstrarem todas essas eficácias baseadas no contexto que estava sendo acontecido. Muitos dos seguidores do dadaísmo deram início posteriormente ao surrealismo. Agora que eu já expliquei sobre como iniciou, vou explicar até as principais características para vocês se enturmarem melhor diretamente a entender o contexto do dadaísmo. Os objetos comuns usuais são apresentados de uma forma inovadora e dentro de um contexto artístico. Ou seja, todos os objetos utilizados nessa arte, eles são colocados como uma imposição de melhorar a valorização representadas nesse movimento, para que deem uma abstração e até uma criação para demonstrar a arte como um valor maior do que ela esteja representada. A crítica ao capitalismo e ao consumismo. Basicamente, o capitalismo e o consumismo na época, ele era uma coisa que ele não representava uma grande coisa referente à arte, porém, no mundo estava acontecendo de uma grande forma imposta nesse sistema econômico. A ênfase no absurdo e nos temas sem lógica, já que o conceito era não ter regras, conforme o livro Isso é Arte, de Will Gompertz. O absurdismo era uma tendência irracional. O uso de vários formatos de expressão, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, na composição das obras de artes plásticas. Porque, assim, muitas utilizações de formatos de expressões trazem uma valorização do movimento que era totalmente grande e que precisava de uma grande atenção para ser demonstrada e ser valorizada nessa época. O caráter pessimista e irônico, principalmente com relação a acontecimentos políticos do mundo. Como já dizia anteriormente na explicação até mesmo do segundo slide, que era considerado a guerra uma irracionalidade. Por ter essa irracionalidade, tinha que ter uma imagem irônica e pessimista para demonstrar que aquela não era uma escolha viável para se manter conforme hoje em dia que seria a valorização do movimento. Agora eu vou explicar um pouco sobre os principais artistas relacionados ao dadaísmo para vocês conhecerem mais sobre a abertura e até mesmo sobre as principais fontes que deram a origem dessa arte. Primeiramente, vou falar sobre Henri Robert Marcel Duchamp, mais conhecido como Marcel Duchamp. Ele veio de Brierley Craven em 28 de julho de 1887, e sua morte foi 2 de outubro de 1968 aos seus 81 anos. A nacionalidade dele é francês. Ele é um pintor e escultor francês, naturalizado norte-americano, precursor do handmade, que era utilizar um objeto já existente do cotidiano e torná-lo uma obra com assinatura para exposição. Basicamente, ele tentava criar nesses objetos uma arte para tentar ser representadas utilizando a sua exposição através com a sua assinatura de base.
A vida dele artística durou várias décadas, durante as quais ele reinventou sua arte, muitas vezes ofendendo a sensibilidade dos críticos ao longo do caminho. Ele é um dos precursores dessa arte conceitual, que é o objeto de arte, basicamente como o Red Made já explicava isso. Por exemplo, um quadro que se destacou dele é o Nu Descendo a Escada, que apresenta uma sobreposição de uma figura de aspecto vagamente humano numa linha descendente da esquerda para a direita, sugerindo a ideia de um movimento contínuo. Esse quadro, na época de sua gênese, foi mal recebido pelos partidários do cubismo, que o julgaram profundamente irônico com a proposta artística por eles pretendidas. Assim, sua carreira como pintor estendeu-se por mais alguns anos, tendo como produto quadros inegáveis, de inegável valor para a formação da pintura abstrata, que ele atingiu uma grande fama, tendo se mudado para Nova York e largado a Europa numa espécie de estagnação criativa. Ele encontra na América um solo fértil para sua arte dadaísta, e decorrente dessa fase, em virtude de seus estudos e perspectiva do movimento, nasce a obra mais complexa do artista, que é a noiva despida pelos seus celibatários, mesmo ou o grande vidro. Esse artista, em sua vida pessoal, não tinha um bom relacionamento com a sua mãe, casou-se 2 vezes e teve um amante de longa data. Além disso, tinha um alter ego feminino, Rose Selave. Assim também, ele teve formando amizades quando ele morava em Paris e Nova York, com vários artistas. Man Ray, o historiador Jacques Martin Barnes, o escritor Henri Pierre Roche, o compositor Edgar Varese, os pintores Francisco Picabia e Jean Crouch, entre alguns outros também. Ao lado temos uma imagem que demonstra até mesmo essa sua compostura de alter ego feminino. Por exemplo, uma das obras relacionadas a Duchamp, temos, por exemplo, em 1923, ele renunciou publicamente à arte, dizendo que passaria a vida jogando xadrez. Ele era muito bom em xadrez e participava de várias equipes de torneios franceses e continuou trabalhando de 1923 a 46 com seu alter ego feminino. Além disso, ele também continuou a produzir Red Maze. Por exemplo, a fonte 1917, que está ao lado de Marcel Duchamp. Além disso, a LHOOQ 1919, Marcel Duchamp, e a roda de bicicleta 1913, também dele. Continuando sobre os principais artistas, hoje vamos falar sobre Emanuel Radnitsky, ou conhecido como Man Ray. Ele nasceu na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos, em dia 27 de agosto de 1890, onde teve a sua morte em 1976, no dia 18 de novembro, com 86 anos, em Paris, na França. Sua nacionalidade é totalmente americana. Ele é um artista visual que, filho de judeus russos emigrados dos Estados Unidos, ele foi um artista completo. Ele estudou arquitetura, engenharia, artes plásticas e a fotografia. Ele foi um pintor, fotógrafo e cineasta importante figura do dadaísmo em Nova York e logo depois do surrealismo em Paris. Ele contribuiu significativamente nos dois movimentos, dada e surrealista, embora seus laços com cada um fossem informais. Ele produziu grandes obras em uma variedade de mídia. Ele considerou-se um pintor acima de tudo. Ele era conhecido por sua fotografia e era renomado por fotógrafo de modas e retratos. Por exemplo, ele também, em Nova York em 1915, que conheceu o pintor francês Marcel Duchamp, com quem fundou o grupo Dada Nova-Iorquino. Em seus trabalhos, assim como todos os outros artistas do dadaísmo, ele também desenvolvia tudo, com muita espontaneidade e originalidade. Transformava fotos tradicionais em construções de laboratórios, através de suas técnicas, usava muitas vezes a distorção de formas e corpos, criando imagens surreais. Por exemplo, ele trabalhou em três grandes gêneros: a natureza morta, paisagem e retrato. Ele inova, busca relevo, a terceira dimensão e, para alcançar isso, começa a usar a raiografia, que é uma técnica em que objetos são colocados sobre o papel fotográfico em um quadro escuro e expostos de luz sem a utilização da câmera. Por exemplo, em 1915 fundou a primeira revista dadaísta dos Estados Unidos, The Huddersfield Gazette, e em 1921 participa da primeira exposição surrealista de fotos em Paris. Escreve, em 1937, o livro
fotografia não é arte, com o intuito de enquadrar a fotografia diretamente na categoria de arte, como por exemplo mostrado na imagem ao lado, para demonstrar a sua obra de arte. Também isso, algumas obras dele são Glass Stairs, em 1932, Black and White, em 1926 e o The Gift, em 1921. Além de muitas outras que também já foram expostas, como por exemplo a caneta tinta, lápis e cor sobre papel, que é a Man Ray de 1919, a paisagem, que foi em 1913, a Reencontre dans Laporte Tournament, que foi publicado na capa, e página 39 de Der Sturm. Então ele houve várias obras e sua carreira como artista ele permitiu que poucos detalhes dos seus primeiros anos de vida ou família fossem conhecidos pelo público, dando mais uma imagem privativa à sua carreira, para até mesmo ser demonstrado menos da sua parte e mais sim da sua arte, que até mesmo ele se recusou a reconhecer que ele já tinha um nome que não fosse Man Ray, que é o nome principal dele. O nome de nascimento de Man Ray era Emanuel Radzinsky, que nasceu no sul da Filadélfia, e que tinha um irmão, Sam, e duas irmãs, Dora e Essie. Que o pai dele sempre trabalhou em uma fábrica de roupas administrativa e um pequeno negócio de alfaiate em casa. Que teve, por exemplo, não um certo apoio à sua arte no início, mas ele demonstrou grandes habilidades artísticas e mecânicas durante a sua infância. Sua educação na Boys High School de Brooklyn proporcionou-se uma sólida base em redação e outras técnicas básicas de artes, e ele se educava com visitas frequentes aos museus de artes locais onde estudava as obras de velhos mestres. Outro artista não menos importante, mas também muito grande dessa época, foi Max Ernst. Ele nasceu em 2 de abril de 1891, onde nasceu em Brum, e morreu a 1º de abril de 1976, com 84 anos, em Paris. Ele foi um pintor alemão naturalizado norte-americano e depois francês. Também praticou a poesia entre os surrealistas, movimento do qual fez sua parte. Por exemplo, ele nasceu na Alemanha em 1891, ele foi um grande pintor, escultor e artista gráfico, um dos fundadores do dadaísmo e mais tarde se uniu ao movimento surrealista. No dadaísmo, ele contribuiu com colagens e fotomontagens, composições que sugerem a múltipla identidade dos objetos por ele escolhidos para tema, e em outros movimentos criou técnicas de pintura e escultura. Ele inventou técnicas para estimular a imaginação criativa, como a colagem, a fotomontagem e a assemblagem, construção tridimensional a partir de materiais recuperados, a gouache, que é a raspagem, e a decalcomania. E por fim, a frottage, que é a fricção, que consiste em aplicar uma folha de papel sobre uma superfície rugosa, com a madeira de veias salientes, e esfregar um lápis de cor ou grafite, de modo que o papel adquira um aspecto de superfície posta debaixo dele. Em 1916, por exemplo, ele foi convocado pelo serviço militar alemão para lutar na Primeira Guerra, onde, por exemplo, na forma de um rapaz que ele foi batalhar sobre essa guerra nesse tempo. Porém, depois de um tempo, ele foi aplicado como movimento estético reconhecido como dadaísmo e surrealismo, onde teve várias obras, por exemplo, o The Elephant Celebs, em 1921, e o Loop Loop Introduces Loop Loop em 1930. Agora eu vou explicar um pouco sobre os principais artistas no Brasil. Começando, aplicaremos Flávio de Carvalho, que nasceu em 1899 e faleceu em 1973. Ele foi um dos maiores representantes e pintor, considerado um dos maiores nomes do modernismo brasileiro. Ele teve a oportunidade de conviver com os ícones do dadaísmo quando passou um tempo na Europa. O dadaísmo, assim como as outras vanguardas artísticas europeias, influenciou o movimento modernista que surgia no Brasil, sobretudo após a Semana da Arte Moderna, onde que ao lado está a foto de Flávio de Carvalho durante a sua época que aproveitou ao dadaísmo. Outra personalidade que podemos aplicar seria Mário de Andrade, que apresenta uma forte referência dadaísta na publicação do livro Pauliceia Desvairada, que possui um poema intitulado Ode ao Burguês, onde essa informação desse poema intitulado demonstra referências ao dadaísmo conforme as suas escritas. Ao lado também temos a foto de Mário de Andrade, onde nasceu em 1893 e faleceu em 1945. Isso é tudo, pessoal.
Aqui também eu vou deixar atrás a bibliografia referencial a todos os sites utilizados de pesquisa, também para vocês verem o slide por completo, onde tem todas as informações já citadas anteriormente, um pouco mais já atualizadas. Perfeitamente é isso. Utilizamos sites como História das Artes, Brasil Escola, Português, Brasil Artes e Enciclopédias, Toda Matéria, What Else Mag, Sua Literatura e Webbiografia, que são sites com informações bem concretas que demonstram a melhor forma explicada sobre o dadaísmo. Muito obrigado e espero que tenham gostado.